Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão alegres, contentes aqui nesta noite? Aleluia, já senti a presença de Deus aqui. Aleluia, Deus está presente neste lugar. Senti Deus falar comigo aqui nesta noite. Porque quando nós alegramos é porque Deus fala conosco. Aleluia. Esse hino que o pastor, ele louvou Jesus aqui, é um hino que fala profundamente comigo. Esse hino é um hino quando eu estava triste, ou estou triste, eu começo a cantar esse hino e me alegro. Aí sinto a presença de Deus. Meus queridos, nós vamos ler a palavra do Senhor, porque as horas não esperam. As horas é muito resumida. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho, segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. No capítulo de número 4, versículo de número 12, nos diz Jesus em Galileia. Capítulo de número 4, versículo de número 12, o Evangelho de Mateus, que nos diz o seguinte: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Tem Bíblia que fala, foi morar em Cafarnaum. Cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em treva viu uma grande, o quê? Luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus. Querido Deus, estamos aqui na Tua presença. Eu não sou nada, mas o Senhor é grande. Eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu não tenho poder, mas o Senhor tem. Senhor Jesus, fala conosco através da palavra agora, porque o Senhor já falou através dos hinos, através dos cânticos. O Senhor já falou com esta igreja amada. Fala agora através da palavra, Jesus. Nós oramos em Teu nome. Amém. Podeis assentar. Meus queridos, esse texto é muito maravilhoso. Há muito tempo que eu leio esse texto, tenho vontade de pregar aqui neste texto. E hoje foi-me dada essa rica oportunidade. Ainda que não sou pregador, mas sou testemunha de Jesus. Quantas testemunhas de Jesus está aqui? Aleluia! Louvado e exaltado é o nome do Senhor nosso Deus. O texto vai dizer que Jesus estava na Galileia. E Jesus vai para Nazaré. Quando Jesus chega em Nazaré, observe bem, quando Jesus chega em Nazaré, Jesus ouviu dizer, alguém falou para Jesus: ora, João está preso. Quem é João? João Batista. Ele deixando Nazaré e vai morar ou habitar em Cafarnaum, cidade marítima, cidade beira-mar. Para quê? Para cumprir a profecia do profeta Isaías, que dantes profetizou dizendo: a terra de Zebulon. Quem é Zebulon? Um dos filhos de Jacó. A terra de Naftali. Quem é ele? Um também dos filhos de Jacó. A terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar. Aleluia, a Galileia das nações. O povo que está sentado em treva viu uma grande luz. E os que estavam na região e sombra da morte, a luz raiou. Versículo 17. Desde então
que Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino dos céus. Aleluia! A mensagem de Jesus era idêntica com a mensagem de João Batista. João Batista também, ele pregava essa mesma mensagem: arrependei-vos. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, que João aparece no deserto da Judeia. Aleluia! João aparece no deserto da Judeia. As suas vestes é veste de pelo de camelo. Diz a Bíblia que ele alimentava de mel silvestre e de gafanhoto. E a mensagem de João era esta: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus então, ele ouviu falar que João estava preso. Ele não foi procurar um meio de soltar João. Ele não foi visitar João. O que é que ele faz? Ele volta para a Galileia. A Galileia foi onde Jesus, aleluia, começou o seu ministério. A Galileia foi onde Jesus adquiriu a maioria dos seus discípulos. Aleluia. E ele volta para a Galileia, deixando Nazaré, e vai habitar em Cafarnaum, ou morar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali. Aleluia. Só para cumprir essa profecia do profeta Isaías. Aleluia. Jesus estava mais interessado em cumprir esta mensagem, essa profecia do profeta Isaías, do que visitar João no cárcere. Ele volta para a Galileia, deixando Nazaré, aleluia, e vai morar em Cafarnaum. Não quer dizer que ele tinha casa em Cafarnaum, não, tá? Jesus não tinha casa em Cafarnaum, nem em lugar nenhum. Morar, habitar em Cafarnaum, é passar uns tempos em Cafarnaum. A Bíblia diz que ele habitou em Cafarnaum, morou em Cafarnaum. Isso quer dizer, passou uns tempos em Cafarnaum. Jesus não tinha casa, aleluia. Observe que Lucas diz assim, ó. Lucas escreve dizendo assim, que as raposas têm os seus covis e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Então Jesus não tinha nada. Jesus não tinha casa, como muitos pregam aí que Jesus tinha casa. Aleluia. Jesus então passava uns dias ali em Cafarnaum. E a Bíblia vai dizer que os varões de Cafarnaum, aleluia, eles foram privilegiados. Vocês sabem por quê? Jesus morar no seu bairro, Jesus morar na sua cidade, Jesus morar vizinho de você, não é um privilégio? Eles foram os privilegiados. Mas quando você vai do mesmo evangelho, no capítulo de número 11, versículo de número 20, você vê Jesus dizendo assim, ó: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom fossem operados os milagres que têm sido operados aqui, teria eles arrependido com saco e com cinza. Jesus lança em rosto 3 cidades impenitentes. Jesus lança em rosto as 3 cidades impenitentes. O que é que significa impenitente? Significa aqueles que não se arrependem dos seus pecados. Aqueles que não se arrependem dos seus pecados. E Jesus lança em rosto dizendo assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se lá em Tiro e lá em Sidom fosse operado os milagres que têm sido operados aqui, teria eles arrependido com saco e com cinza. Arrependimento sincero, aleluia. Um arrependimento sincero. Quando eles arrependiam sinceramente, eles rasgavam as suas vestes, vestiam pano grosseiro de saco e sentavam na cinza. Lembra de Jonas? A Bíblia vai dizer no capítulo 3 do livro de Jonas, após a baleia vomitar Jonas na praia,
Não em Nínive, tá? Que Nínive não tinha praia. Aleluia. A Bíblia vai dizer que veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te e vai à cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem, a palavra que eu te dei. A palavra é aquela que Jesus te dá. Não vai mudar a mensagem, é aquela que Jesus te deu. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Deus diz assim: olha, Jonas, levanta e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem, a palavra que eu te dei. Aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Jonas, a cidade de Nínive, era uma cidade de 3 dias de jornada. Era uma cidade grande, não era mesmo? Uma cidade de 3 dias de caminho. E a Bíblia vai dizer que Jonas entrou na cidade de Nínive no primeiro dia. Ele entrou naquela cidade e a mensagem de Jonas era uma mensagem de juízo. Aleluia. Jonas dizia: Deus me disse, aleluia, 40 dias, Deus me deu 40 dias, aleluia, para que Nínive será destruída, subvertida e destruída. Deus ainda 40 dias, disse Deus, que esta cidade vai ser destruída. E a Bíblia vai dizer que os varões de Nínive deu ouvido à mensagem de Jonas e se converteu ao Senhor. A mensagem é aquela que Deus te deu. Quando está sentindo a presença de Deus aqui, Deus me deu essa mensagem e eu não vou voltar com ela para casa. Eu vou entregar esta mensagem. Aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor. E o texto vai dizer que Jonas entrou, caminho de um dia, na grande cidade de Nínive, que diz a palavra do Senhor que era uma cidade de 3 dias de jornada. E no primeiro dia, ele traz uma mensagem de juízo dizendo: ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Mensagem poderosa, mensagem de juízo. Ou converta ou não converta, mas você vai ouvir a verdade. Aleluia! E a palavra de Deus nos diz que os varões de Nínive creram em Deus pela mensagem de Jonas. O que eles fizeram? A Bíblia nos diz que eles então, aleluia, convocou um jejum, do mais pequeno ao maior. Aleluia! E todos rasgaram as suas vestes, aleluia, e vestiram pano de saco grosseiro e sentaram na cinza. Esta palavra está falando com alguém aqui. Esta palavra está falando com alguém aqui nesta noite. Aleluia! Louvado e exaltado é o nome do Senhor dos exércitos. Do mais novo ao mais velho, do mais pequeno ao maior, todos estavam ordenados, aleluia, se arrepender com saco e com cinza, um jejum completo. E a Bíblia vai dizer que essa mensagem chegou até o rei de Nínive. O que é que o rei fez? Aleluia, desceu do seu pedestal, desceu do seu trono, rasgou as suas vestes real, aleluia, vestiu de saco de cinza, aleluia, vestiu de saco e sentou na cinza e convocou o jejum até os animais, boi, a ovelha, todos, aleluia, vai ter que jejuar, ninguém vai levar, aleluia, os animais ao pasto e nem na água, todos vai ter que jejuar, aleluia. Se essa palavra fosse uma palavra do irmão Emílio que pregasse aqui hoje, muito ia sair dizendo, né, heresia, mas fala que é heresia agora.
Aleluia, fala que heresia. Aqui é a palavra de Deus, aleluia. E todos vai ter que jejuar, até os animais. Aí ele diz, quem sabe? O rei disse assim, quem sabe Deus arrepende do mal que vai fazer e não fará. E o versículo 10 nos diz assim, e Deus ouviu o clamor daquele povo e não o destruiu. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Clama a Deus nesta noite. Deus vai ouvir o teu clamor. Aleluia, o teu filho não vai ser destruído. O teu marido não vai ser destruído. O teu parente não vai ser destruído. Clama a Deus nesta noite. Aleluia, eu sinto a mão de Deus aqui. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. E voltando para o texto, Jesus diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se lá em Tiro e em Sidom fosse operados os milagres que têm sido operados aqui, eles teriam arrependido com saco e com cinza. Portanto eu vos digo que no dia do juiz haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Jesus traz uma mensagem de juízo sobre aquelas 3 cidades. Aí Jesus volta para Cafarnaum e diz assim, tu, Cafarnaum, que te ergue até o céu. Aleluia. E tu, Cafarnaum, que te ergue até o céu, mas até o inferno será abatido. Porque se lá em Sodoma de Gomorra fossem feitos os milagres, os prodígios que têm sido feitos aqui, teria ela permanecido até o dia de hoje. Os varão de Nínive era varão perverso. Aleluia, observe, os varão de Nínive era o varão de Sodoma de Gomorra, era varão perverso. Não tinha temor de Deus. Se você ler o texto lá, você vai descobrir o tanto que aqueles varões de Sodoma e Gomorra eram perversos. E Jesus então disse, e tu, Cafarnaum, aleluia, que te erga até o céu. Você bate no peito e te erga até o céu. Mas eu quero dizer para você que até o inferno tu será abatida. Porque se lá em Sodoma de Gomorra fosse operado os milagres, os prodígios que têm sido operados aqui, teria ela permanecido até o dia de hoje. Portanto eu vos digo que no dia do juiz haverá menos rigor para os de Sodoma de Gomorra do que para ti. Já pensou? Aleluia. Aonde as pessoas ouvem a palavra de Deus e não dá crédito. É um perigo você ficar em cima do muro. É um perigo você ficar indeciso. Jesus não tem compromisso com quem está indeciso. Jesus tem compromisso com aqueles que se rendem, aqueles que marcham, aqueles que andam, aqueles que professam Jesus Cristo, o Salvador e Consumador da nossa fé. Jesus não tem compromisso com alguém que fica cocheando em 2 pensamentos. Não sabe se vai e não sabe se vem. Jesus diz, ou seja uma coisa ou outra, ou crente ou descrente. Aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor nosso Deus. Quando Jesus envia os 70 discípulos, Jesus dá uma ordem para eles. Quando foi a ordem? Na cidade aonde vocês entrar, se alguém não ouvir vocês,
e não receber, quando vocês saírem daquela cidade, não leva o pó daquela cidade não, porque até o pó daquela cidade é maligna. Viu? Jesus diz assim, ó: quando vocês chegar numa cidade que não receber vocês e não acreditar no que vocês pregam, saindo daquela cidade, chegando no portão da cidade, bata a poeira que pegou daquela cidade, a poeira dos pés, aleluia, contra ela, porque no dia do juízo haverá menos rigor, aleluia, aleluia, para Sodoma de Gomorra do que para aquela cidade. Veio, nós não estamos aqui, eu não estou aqui pregando, eu não estou aqui brincando de crente, eu não estou aqui brincando de culto, eu vim aqui pregar a palavra de Deus. Na verdade eu não queria pregar, mas Jesus mandou. Aleluia, Jesus mandou a pregar. Ele disse: ide por todo mundo, pregai a minha palavra. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Aleluia. A palavra de Deus é pregada aqui nessa noite, aleluia. Acredito eu que você vai sair daqui sabendo, conhecendo quem é Jesus, aleluia. Jesus não brinca, com Jesus não se brinca. Nós não estamos aqui brincando, nós estamos aqui pregando a palavra, cultuando a Deus, porque é um dever do cristão, é prestar culto a Deus, aleluia. É o meu dever, é prestar culto a Deus. Nós estamos aqui por um acaso. Você não está aqui por um acaso. Levanta a sua mão e adore. Amanda Cantalaia. Adorado é o santo nome de Jesus. Aleluia. Adorado é o santo nome do Senhor nosso Deus. E Jesus está presente aqui nesse lugar. Jesus está presente aqui nesse lugar. Eu sinto aqui a presença de Jesus. Eu sinto aqui a presença de Jesus. Não me adiantava nada se eu viesse aqui e não sentisse a presença de Jesus. A presença de Jesus dá descanso. A presença de Jesus faz a igreja glorificar. Quando a igreja glorifica, é porque Jesus faz presente. Calabachurianda manda cantalaia. Recebe aí o poder de Deus. Recebe liberdade. Recebe unção. Recebe autoridade para anunciar este Cristo com autoridade. Alabá. Xirimi cantalaia manda cantarabandaia. Aleluia, eu sinto o poder de Deus aqui, eu sinto a mão de Deus aqui. Deus pode te curar nesta noite. Jesus pode te curar nesta noite. Ele pode repreender a sua enfermidade nesta noite. Aleluia, basta você ligar no trono da graça. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor. Receba poder aí, receba autoridade. Recebe em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe autoridade. Aleluia, 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 aleluia. Coloca de pé porque as horas se vai. O tempo é pouco. Aleluia, as horas se vai, as horas se vai. Aleluia, o tempo é pouco, mas o tempo é proveitoso. Devemos remir o tempo. Devemos remir o tempo, aleluia. Paulo diz: reme o tempo, porque o tempo é precioso. É preciosíssimo. Aleluia. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de entrega ao Senhor Jesus, porque o dia do amanhã não me pertence, nem pertence a você. Aleluia. Antes de nós orarmos, eu quero fazer uma pergunta. Aonde tem uma pessoa, onde está uma pessoa que quer aceitar Jesus como Salvador? Aquele que quiser aceitar Cristo como Salvador, vem à frente. Aleluia. Aqueles que quiser também receber oração,
vem à frente. Aleluia, Jesus está aqui. Se você quer receber oração, vem à frente. Aleluia, Jesus pode te curar lá, mas aleluia, a palavra de Deus nos disse, aleluia, nós temos que ser obedientes. Vem na frente do altar, é aqui na frente do altar que nós entregamos a nossa oferta. A sua oferta é entregue aqui na frente do altar. Você é a oferta de Deus. Vem mais, vem adorar, vem mais, vem mais, vem, em nome de Jesus, vem, porque o dia do amanhã não pertence a você, pertence a Jesus de Nazaré. Aleluia, pode vir, porque Jesus tem cura, pode vir porque Jesus tem cura. Pode vir porque Jesus tem cura. Aleluia, pode vir porque Jesus tem cura. Pode vir porque Jesus tem cura. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Tão bondoso amigo é Cristo. Carregou com a nossa dor, e nos manda que levemos aos cuidados ao Senhor. Alabachurianda manda cantalaia. Aleluia, Jesus está presente na casa. Jesus está presente na casa. Aproveita a bênção. Aproveita enquanto Ele faz presente. Aleluia. Não quer dizer que Ele vai embora não. Jesus não é homem para que chegue, para que vá embora. Aleluia, apresenta. Ele faz presente aqui. Quando nós reunimos, é a presença dEle se manifesta no nosso meio. Levanta as mãos para o céu e vamos falar com Deus. Levanta as mãos cansadas, joelho desconjuntado, e vamos falar com Deus agora. Aleluia, canta lá, bachurianda, manda, canta lá. Aleluia, quem tem glória, manda glória. Quem tem profecia, pode profetizar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, eterno Deus, Jesus de Nazaré. Aleluia, aquele que nós pregamos aqui, Jesus de Nazaré, aquele que remove o mal, Jesus de Nazaré, aquele que sara as enfermidades. Nesta noite, nós clamamos por Ti, nós clamamos por Ti, nós clamamos por Ti, nós clamamos por misericórdia, porque sabemos que só o Senhor é Deus, só o Senhor tem poder, tem graça. Alabacantarabaxurianda manda cantalaia. Levanta as mãos para o céu, joga a mão lá em cima, recebe autoridade, recebe poder, recebe unção do Santo Espírito do Senhor, recebe cura, recebe liberdade, recebe batismo com o Espírito Santo, receba, seja cheio, seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia. Lava. Kiba choramana. Kamana shurianda mata. Kanabatsuri kasha. Manda shumi. Halama. Shiri hama shura. Halama shurianda mas. Kiria. Kiba raba. Cura! Tudo quanto não presta bate e retirará. Em nome de Jesus. Vai saindo. Tudo quanto não presta vai saindo. Vai batendo em retirada. Aleluia, shuri canta lá, canta raba, shuri anda, manda canta lá. Aleluia. Graças a Deus que nos deu vitória pelo sangue de Jesus. Aleluia.
Volta para o seu lugar. Volta abençoado e abençoada. Aleluia, glória a Deus.